Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Nos últimos anos, o mundo está sendo constantemente abalado. Nenhum dia sem escrever, como dizia Hemingway. Os chineses, aliás, também dizem que Deus não permita que você nasça em tempos de grandes mudanças. E os britânicos dizem, sem notícias são boas notícias. Pois é, nós temos notícias. E muitas. Aí a porta-voz do Biden anuncia que está rompendo com o Partido Democrata, que ela tanto defendia com tanto fervor na tribuna. Ou então cancelamos os vistos de 300 mil estudantes chineses, ou descobrimos quem estava governando o país no lugar do presidente incapaz Biden, ou o diretor-geral da OTAN declara que a Ucrânia está a caminho de entrar na aliança, enquanto 4 membros da aliança dizem que ele enlouqueceu. Mas hoje vamos nos concentrar em um evento, ou seja, os bombardeios de aeródromos no território da Rússia e a explosão da ponte da Crimeia. Isso foi incrível e muito legal. Ou isso condenou a Ucrânia a mais mortes e destruição? Vamos começar pelos acontecimentos mais recentes e depois voltaremos às origens e às causas. Começamos esta hora com notícias urgentes da Casa Branca, com uma publicação do presidente Donald Trump. Ele diz que conversou com o presidente Vladimir Putin. Vamos passar para a repórter da Columbia Broadcasting System News na Casa Branca, Aaron Navarro, que está agora em contato conosco de Washington. Aaron. O que você pode nos dizer sobre isso, Mugo? Nesta publicação, o presidente Trump afirma que ele e o presidente Putin, da Rússia, conversaram por 1 hora e 15 minutos e que Putin falou com ele. Que ele, cito, foi muito decisivo. É necessário responder aos ataques dos drones ucranianos ocorridos no fim de semana, quando foram contrabandeados secretamente em semi-reboques, causando danos a aviões e bombardeiros russos. Trump também acrescentou, cito, foi uma boa conversa, mas não aquela conversa que levará à paz imediata. Uma boa conversa, diz Trump, mas não vai nos levar à paz na Europa Oriental. E você falou sobre o presidente Trump ter conversado com Putin, e isso quase pareceu uma boa conversa. Mas então ele não mencionou em sua postagem, quando disse que Putin vai responder aquele ataque vindo da Ucrânia, ele não disse nada em resposta a isso. Naquela postagem não tinha nada tipo, ei, talvez não devesse fazer isso ou tenha cuidado. Porque já faz muito tempo que vemos como ele escreve nas redes sociais sobre quantas vidas estão sendo destruídas, quantas pessoas morreram por causa dessa guerra. Mas nada da Casa Branca sobre essa conversa e, talvez pedindo, vamos parar com os ataques de drones e tudo mais. Nada do presidente sobre isso. Sim, nada. Não ouvimos nenhuma declaração dele durante o fim de semana sobre esses ataques de drones ucranianos. Esse também é um ponto interessante, porque na última semana você viu o presidente Trump criticar publicamente o presidente russo, dizendo que ele deveria acabar logo com essa guerra, embora saibamos que o secretário de Estado Rubio já está negociando pelo menos com autoridades turcas. Em resposta aos ataques e às negociações de paz em curso, o presidente Trump ainda não reagiu. Então, após o ataque a 5 aeroportos, um trem e a ponte da Crimeia, Trump entrou em contato com Putin e, por cerca de 1 hora e 15 minutos, aparentemente conversou com ele sobre alguma coisa. Eu suspeito que ele informou a Putin que não sabia exatamente o que os ucranianos estavam preparando. E digamos que ele não sabia que eles planejavam realizar uma série de operações na retaguarda profunda da Rússia durante as negociações em Istambul. Naturalmente, depois que essa operação aconteceu, os russos tiveram uma dúvida. Trump disse que quer acabar com a destruição e as mortes, mas ao mesmo tempo incentiva ações semelhantes destinadas a sabotar as negociações. Agora, não estou dizendo que talvez a Rússia também tenha feito algo para sabotar as negociações. Nós não estamos armando a Rússia, nós não estamos ajudando a Rússia. A Rússia é, em geral, representante de outro país, embora tentemos nos apresentar como um mediador neutro. É difícil, pois fornecemos armas e outros equipamentos. Tudo bem, vamos entender isso melhor. Não é esse o ponto. Espero que você entenda que a honra do uniforme agora fará com que a Rússia se vingue seriamente. Então, para que a população da Rússia seja feliz?
da destruição que seu líder infligiu aos fascistas ucranianos, como são chamados na Rússia fascista. O que aconteceu que levou ao fracasso das negociações? O fracasso das negociações é evidente e leva a uma nova escalada das ações militares. Em primeiro lugar, 2 senadores dos Estados Unidos, da América, Graham e Blumenthal, foram para a Ucrânia no fim de semana. Acho que passaram um dia e uma noite lá, pagaram $400 mil cada um, ou seja, $800 mil juntos, quase $1 milhão do nosso dinheiro por um dia. O que eles fizeram lá? E disseram para Zelensky, por que eles foram para lá? Que apoiam totalmente a continuação das ações militares. Ou seja, eles gastaram quase $1 milhão do nosso dinheiro, e eu suspeito que junto com o voo, com toda a entourage e coisas do tipo, isso foi $1 milhão. Sim, eu suspeito que eles gastaram $1 milhão do nosso dinheiro para informar Zelensky sobre a mesma coisa que poderia ter sido facilmente comunicada a ele por videoconferência, por exemplo. Sim, eles ainda então contaram. Acho que essa foi a 4ª visita, talvez já a 5ª visita em 12 meses recentes. Grema em Blumenthal, não sei, Grema na Ucrânia. Contaram. Significa que, se aprovarem pelo Senado o plano de sanções secundárias contra a Rússia, haverá 500% de tarifas sobre todos os produtos dos países que compram da Rússia. Lá tem petróleo, gás, tem todo tipo de coisa nuclear, né? A lista de países é a seguinte. Você entendeu sobre o que era a conversa sobre quem? Se o projeto de lei do Blumenthal e do Graham passar, contra quais países vamos impor um embargo de fato? Primeiro é a China, Índia, Turquia, Alemanha, Áustria, França, Espanha, Japão, Coreia do Sul, sem falar da Geórgia, Hungria, Tchequia, Eslováquia e Holanda. Todos eles se enquadram nessa mesma lei. Ou seja, o plano genial pressupõe a imposição de um embargo de fato, né? Uma tarifa de 500%, esse embargo para o mundo inteiro. Bom, tudo bem, não para o mundo inteiro, mas para quase todo mundo. Acho que para a Indonésia, não. E 81 senadores, segundo o Graham, concordam em apoiar isso. Isso, eu nem quero definir essa palavra, porque vão ficar ofendidos comigo. Quando perguntado sobre o que acha do plano de Graham em Blumenthal, Trump respondeu: não li. Isso significa que nem quero falar sobre isso. Eu entendo ele. Ele precisa, de alguma forma, não ofender o senador Graham. Mas Graham sempre foi um falcão, eu diria até um abutre. Ele é republicano. E Hillary Clinton, por exemplo, é democrata. Ambos sempre fizeram campanha e votaram a favor de bombardear, vingar, responder golpe por golpe e assim por diante. Então, não houve ainda uma guerra na qual esse casal não tenha pedido para participar? Por isso foi tão engraçado assistir quando a Clinton trouxe o botão de reinicialização para Orlov. Graham e Blumenthal praticamente apoiaram os países europeus que estão incentivando a Ucrânia a continuar a guerra e se manifestaram contra a política dos Estados Unidos da América. Isso é proibido nos Estados Unidos da América, aliás, por uma lei chamada Lei Logan. Ou seja, explico, a política externa é conduzida exclusivamente pelo presidente e sua equipe. Exclusivamente pelo presidente e sua equipe, pelo Departamento de Estado, por assim dizer, e afins. Ninguém mais tem o direito de se intrometer. Se um senador, congressista, outro político, qualquer outra pessoa viaja para um país com o qual temos algum tipo de relação ou negociação e quer fazer algo ou participar de algo, ele deve entrar em contato com o Departamento de Estado. Caso seja senador, ele pode contatar diretamente a Casa Branca. E, consequentemente, após a conversa, receber um sim ou um não, e a aprovação para algo ou a desaprovação para algo. Quando você age contra essa lei, basicamente qualquer pessoa, eu acho, incluindo um senador dos Estados Unidos da América, pode ser preso. Tudo bem, vamos continuar assistindo. Estamos sendo sugados para um cinético.
Estamos sendo arrastados para uma terceira guerra mundial cinética que ofuscará as guerras mundiais do século XX a cada dia. Somos envolvidos nisso inexoravelmente. O que os ucranianos fizeram e o que foi declarado na Casa Branca, eles não receberam nenhum aviso. Eles atacaram parte da tríade estratégica russa, algo que nem mesmo Curtis LeMay teria cogitado. Eles neutralizaram 41 de 100 e destruíram 40% dos bombardeiros nucleares estratégicos da Rússia. O ataque foi ousado, corajoso e destemido. Tudo isso é verdade, mas não podemos permitir que um país que financiamos com tanto dinheiro, com o qual firmamos acordos econômicos e agora declaramos que vamos participar do seu desenvolvimento. Acreditava que realmente poderia atacar o território da Rússia e nos envolver em um conflito com a Rússia que pode se transformar em algo maior. Se eles não acham que precisam, se eles não consideram que precisam voltar para os Estados Unidos e pedir permissão, ou ao Estado Profundo sob o vice-presidente Biden, sobre o qual foi relatado que essa guerra está sendo conduzida pela inteligência alemã e americana. Pode haver duas opções. Temos que descobrir a verdade. Estamos sendo arrastados para um conflito com a China e a Rússia. As pessoas não notam o que ocorre globalmente e como somos envolvidos, aparentemente por aqueles que apoiamos. Por exemplo, Zelensky. Descobri que ele nunca avisou a Casa Branca, ele nunca pediu permissão para isso. Ele teria realizado um ataque brilhante, mais profundo, à parte do arsenal nuclear deles. Estamos desativando nossos antigos aviões russos B-52. Isso é revoltante. E Lindsey Graham fica todo final de semana colocando mais lenha na fogueira por lá. Não devemos permitir que as pessoas lá incitem e digam aos ucranianos que daremos ainda mais apoio. Nossa tarefa é acalmar a situação. O que o presidente Trump está tentando dizer é: ouçam, vamos conseguir um cessar-fogo, vamos depor as armas, vamos falar sobre paz e prosperidade. Nós não apoiamos esse acordo econômico, mas o presidente Trump diz que isso é necessário como parte central do plano de paz. Mas não podemos permitir que Lindsey Graham, ou especialmente Zelensky, nos arrastem para a Terceira Guerra Mundial. Isso não é... Cabeça falante. Este é o principal estrategista de Trump. É o homem que levou Trump à vitória em 2016 e até hoje faz parte de um círculo muito restrito de amigos próximos e conselheiros do presidente. Este é Steve Bannon, que influencia a política dos Estados Unidos da América e a quem todos vão pedir conselhos. Lindsey Graham está agitando as coisas. Tudo isso está acontecendo agora mesmo. É preciso que as pessoas entendam que estão nos levando a essa guerra. Se a comunidade de inteligência realmente fez isso, então é um ato de guerra contra a Rússia. O povo americano votou pela guerra com o povo russo. Isso é tudo muito sério. Não, escuta, estou falando sério. Curtis LeMay está no auge da sua carreira. E até nos anos mais difíceis na União Soviética, durante a crise dos mísseis de Cuba. Nem imaginávamos sair e destruir 40% dos bombardeiros deles direto nas pistas de decolagem. O ataque foi ousado, foi brilhante. Mas o problema é que isso nos envolve em um conflito no qual ninguém nos Estados Unidos da América quer participar, dificultando nossa saída dessa situação. Não tenho certeza se destruíram 40, parece que foi menos, mas isso, no fim das contas, não faz muita diferença. Ambas as propagandas vão naturalmente mentir, digamos assim, algo entre 10 e 42, algo desse tipo. Mas, mais uma vez, a quantidade nem importa, o próprio fato é o que importa. De acordo com as informações publicadas no site do Ministério da Defesa da Rússia, ela foi publicada, ou seja, foi publicada um dia antes de 1º de junho, que eles planejam bombardeios massivos de cidades ucranianas para mostrar o que acontecerá se a Ucrânia não aceitar as suas condições, as chamadas nas negociações de paz. Essa informação foi urgentemente retirada da internet após a explosão. Nos aeródromos, é claro, não há 417 drones, me desculpe. Havia 117 drones que foram levados da Ucrânia para a Rússia, escondidos em caminhões com esses tetos que se abrem. Esses drones decolaram quase simultaneamente em Murmansk, Irkutsk, Ryazan e Ivanovo. Não me lembro do quinto, e atacaram
Então, como nos informaram, 41 ou 42 bombardeiros pesados lá, Tu-95, Tu-22, MSA e 50S. Eles têm nomes interessantes, Tupolev, isso mesmo, exatamente. Provavelmente Antonov. A Ucrânia afirma que evitou o bombardeio de cidades, enquanto os russos chamam isso de ataque ao arsenal nuclear da Federação Russa. Mas a questão não é sobre qual satisfação moral os ucranianos receberam. Eles, claro, a receberam sim. Do bombardeio de aviões, da destruição da ponte da Crimeia. E de que forma essa operação influencia a continuação das ações militares? Veja a opinião dos ucranianos. A Europa e os Estados Unidos têm. A Europa e os Estados Unidos possuem armamentos mais modernos e soluções táticas mais fortes do que a Rússia. Nossa operação Pautina ontem provou isso. A Rússia deve sentir o que significam suas perdas. É exatamente isso que vai empurrá-la para a diplomacia. E quando a Rússia sofre perdas nesta guerra, fica óbvio para todos que é a Ucrânia que está defendendo não só a si mesma, mas toda a Europa. Você pode ter percebido que Zelensky parecia visivelmente mais animado ao chegar em Vilnius, para ser sincero. Esse foi um impulso muito aguardado e necessário para o espírito de luta ucraniano, que ficou bastante abalado após aquele escandaloso incidente no Salão Oval com o presidente Donald Trump. Isso vai mudar a posição da Rússia? Muitos consideraram que as negociações de paz em Istambul foram mais um exemplo de prolongamento do processo por Moscou, que tinha pouco interesse em um cessar-fogo. Mas isso pode fazer o Kremlin refletir. Se essas surpresas acontecerem com frequência suficiente, por quanto tempo eles poderão continuar esse conflito? Isso realmente pode causar danos práticos aos seus esforços militares. John, então realmente foi um fim de semana notável. Vale ressaltar que no fim de semana a Rússia lançou um número recorde de drones e uma quantidade surpreendente foi abatida com a ajuda dos meios de guerra eletrônica da Ucrânia. Então a tecnologia está cada vez mais do nosso lado. John, a Ucrânia realmente tenta elevar os custos para a Rússia, o que pode influenciar as negociações futuras de forma interessante. Conosco esteve Nick Payton Walsh. Obrigado, Nick. E agora vamos analisar esses eventos importantes com mais detalhes. Agora está conosco o almirante James Stavridis. Ele é o principal analista militar da Cable News Network e ex-comandante supremo das Forças Aliadas da OTAN. Também está conosco a principal comentarista política e ex-congressista Adam Kinzinger. Ele também foi membro do Comitê das Forças Armadas e do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes, além de ter servido na Guarda Nacional da Força Aérea. É um prazer ver vocês dois. Muito obrigada, congressista. Minha primeira pergunta para você. Você acha que este é um momento decisivo ou tem algum outro significado se a Ucrânia conseguir realizar isso? Sim, isso é realmente muito importante. Eu diria até que isso é comparável ao momento em que a Ucrânia realizou sua operação de contraofensiva muito bem sucedida. Tenha em mente que, recentemente, o presidente dos Estados Unidos declarou que a Ucrânia não tem nenhuma carta na manga. Mas esses são trunfos. E são trunfos sérios, aliás. A potencial destruição de 1/3 da aviação de bombardeiros da Rússia é isso que isso pode significar. E esse é um golpe sem igual. E lembre-se, a Ucrânia está, de fato, vencendo esta guerra. Para um país que está se defendendo para vencer, basta continuar se defendendo até que o potencial de combate do agressor se esgote. Ou seja, a ideia dos políticos amantes da guerra é que é preciso continuar a guerra até que a Rússia se esgote ou até conseguir envolver os Estados Unidos da América em uma terceira guerra mundial. E o que pensa o almirante Stavridis sobre isso? Almirante Stavridis, o que isso revela sobre você e as possibilidades da Ucrânia? Isso é um reforço da inteligência, uma nova ordem ou uma estratégia? É tudo isso que você mencionou, e eu acrescento mais uma coisa. Essa é uma tática muito, muito inteligente. Eles colocaram esses drones quadricópteros em caminhões e os levaram bem para dentro da Rússia. Para entender a escala desses ataques, imagine que você está lançando eles de Washington e atacando alvos em Los Angeles. Quero dizer, a Rússia é um país enorme, o maior do mundo. Esses ataques são realizados a uma grande distância, como disse o congressista. Aliás, ele não mencionou sua qualidade mais importante para essa conversa. Ele é piloto da Força Aérea, então ele realmente entende o que são distâncias aéreas e o quanto isso é impressionante.
Então, Fred uniu tecnologias de drones, informações de localização e astúcia militar para colocar tudo isso em caminhões. Levar isso por todo esse país enorme, lançar em grande escala e por uma longa distância. Eu acho que isso é um golpe impressionante. Eu sou grego de origem, então preciso dizer uma coisa para vocês. Isso é uma espécie de cavalo de Troia. É como aquelas caixas de madeira, essas caixas de madeira que eles empurraram para dentro do país. E, de repente, de dentro delas aparecem guerreiros que destroem todos esses aviões e nenhum deles é humano. Isso é realmente uma conquista militar notável? Então, vocês ouviram 2 pontos de vista diferentes. Uma opinião é que esta é uma operação notável. A Ucrânia está vencendo. Embora eu não tenha entendido muito bem o que exatamente a Ucrânia está vencendo, mas é preciso continuar a guerra, porque no futuro podem acontecer avanços positivos. Ou seja, como eu contei para vocês, a ideia de Andrei Nikolaevich Larionov é não parar, porque, claro, pode ser que todos vocês morram, mas talvez algo aconteça e vocês recuperem a Ucrânia. Ou seja, é uma abordagem tipo roleta de Las Vegas, mas em vez de dinheiro ou fichas, você aposta o destino de milhões de ucranianos e fica esperando. Bom, quem sabe, talvez dê certo. E se der certo? O segundo ponto de vista é de Steve Bannon, do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, e de vários republicanos Make America Great Again, de que a Ucrânia perdeu novamente a chance de acabar com a guerra. Sim, com a perda de território, sim, sem punir o inimigo. Isso é, não sei, talvez seja um exemplo bobo, mas é como se uma mãe tivesse 2 filhos. Um deles foi morto, e ela tem uma escolha. Então, ela pode tentar matar o ladrão, mas se não conseguir, o segundo filho também vai morrer. Ou ela pode deixar o ladrão ficar na casa, escapar, deixando o segundo filho vivo. Bannon está preocupado até mesmo com outra coisa. Ele e seus companheiros de ideias não querem se tornar participantes da guerra na Ucrânia. E os líderes europeus, assim como parte dos políticos dos Estados Unidos da América, estão se esforçando para nos tornar os Estados Unidos da América parte do conflito. Olhem o que estão nos dizendo para provocar nossas emoções. Watch. Você verá na Rússia, em resposta da Rússia, você verá ataques a escolas, a hospitais, a infraestrutura civil. É assim que a Rússia age. A Ucrânia luta honestamente, enquanto a Rússia ataca civis. Eu não estou dizendo que isso não é verdade. Mas então é preciso informar que naquele mesmo 1º de junho, os ucranianos descarrilaram um trem de passageiros cheio de civis. Não gosto de uma cobertura unilateral dos fatos. Bem, o que nos interessa não é uma alegria passageira pelo fato de que a Ucrânia respondeu à Rússia e ainda por cima, digamos assim, em vários alvos importantes. Mas como isso influenciará os acontecimentos daqui em diante? Vamos, senhores, tentar, como se diz, pensar. Primeiro, a Rússia vai responder. Pode-se dizer que ela já há muito tempo permite 300 a 400 drones. Vai registrar isso. Por enquanto, não se fala em paz. A Ucrânia vai receber novas feridas e emoções, tanto de vitórias quanto de perdas. Não permitirão o avanço rumo a uma solução pacífica. Segundo, a Rússia não mudou de opinião sobre suas capacidades de conduzir a guerra e vencê-la. Como era, assim permaneceu. O que aconteceu foram operações como uma picada de alfinete. Desagradáveis, dolorosas, irritantes, incômodas, mas nada além disso. Elas animam os partidários da linha dura em relação à Ucrânia. Ou seja, aquelas vozes moderadas que sempre existem, sempre estão presentes no círculo que discute conflitos internacionais, pelo menos temporariamente terão que se calar. Terceiro, a operação não mudará as exigências da Rússia para as condições de cessar-fogo. A Rússia vê qualquer trégua como uma oportunidade de se reagrupar. Ou seja, esse atraso tático, essa operação habilidosa, não trouxe nenhuma mudança na frente principal, a não ser que piorou as chances de paz. Os ucranianos se animaram e agora ainda vão se encher de um novo ódio por causa da resposta.
Eu entendo que pode-se dizer que não é possível odiar ainda mais, mas o ódio antigo vai secando um pouco e o novo começa a ferver de novo. Os russos vão adotar uma posição ainda mais dura, mas o que talvez seja ainda mais importante é que nas últimas semanas Trump começou a preparar pressão sobre a Rússia. Depois desse ataque, Trump não pode dizer ao Kremlin que todos, exceto vocês, querem a paz. E agora, Putin tem uma desculpa. Eu já disse que será impossível negociar com a Ucrânia. Eles vão apunhalar você pelas costas. E aí, por favor, os Estados Unidos e até a OTAN vão arrastar vocês para essa guerra. Vocês querem ser arrastados para essa guerra? Nós realmente não queremos ser arrastados para essa guerra. Aqui está a estrela em ascensão do Partido Republicano, Ana Paulina Luna, expressando a opinião da maioria do movimento Make America Great Again. Eles são membros da OTAN. Além disso, Zelensky não realizou eleições de verdade desde o início da guerra. Então, eu não sei que tipo de democracia livre e justa faz isso. Além disso, os gastos totais dos Estados Unidos da América na OTAN representam 3,38% do orçamento de defesa, o que é um valor significativo. E eu gostaria de destacar que acabamos de ver 2 senadores indo para a Ucrânia para gravar um vlog. Foram os senadores Blumenthal e Graham no fim de semana, mas sobre o projeto de lei de sanções deles com o Graham é mais um clássico de Washington. A lei de sanções contra a Rússia de 2025 impõe tarifas de 500% e proibições bancárias para Moscou. Mas onde está a responsabilidade por como foram gastos os bilhões da ajuda anterior? A administração de Biden despejou milhões e bilhões de dólares na Ucrânia sem qualquer controle, sem auditoria, sem resultados. O projeto de lei exige Estados Unidos $55 milhões para monitoramento e impõe tarifas a países que compram petróleo russo, que a China contornará por meio de terceiros. A política dos Estados Unidos da América, sobretudo de Trump, não emite cheques em branco, mas exige vitórias comprovadas. Se a Europa não pretende assumir a responsabilidade militar, por que os contribuintes americanos deveriam financiar sua segurança de fachada? Sanções sem forçar negociações são só política de fachada. Recentemente, estive com o Instituto de Parceria pela Democracia na Câmara dos Deputados, na Bélgica, onde nos encontramos com a União Europeia e alguns países da OTAN. O que dizer? Países que não fazem fronteira com a Ucrânia são justamente os que mais defendem a guerra. Mas há países como a Romênia, países como a Moldávia, que querem a paz e apoiam totalmente a agenda do presidente Trump. Levanto essa questão porque acredito que, se continuarmos financiando a OTAN no volume atual, estamos apenas procurando justificativas e não os forçando a adotar uma posição realista nas negociações de paz. Se damos dinheiro para a OTAN e eles, por sua vez, repassam parte desse dinheiro para a Ucrânia de uma forma ou de outra, então nenhum deles sente um senso de urgência. Agora eu vou falar por mim, não pela Luna. E eles estão na linha de frente, aqueles que tomam essas decisões não são seus filhos. Os filhos deles, desses políticos, dessas pessoas da mídia, já vivem há muito tempo e confortavelmente no exterior e não em países que fazem fronteira com a Ucrânia. Aqui está o que eu, senhores, pessoalmente penso sobre os ataques da Ucrânia contra a Rússia, tão brilhantemente planejados e artisticamente executados. Isso é uma espada de 2 gumes, como dizem, afiada dos 2 lados. Ou, em outras palavras, esse evento tem 2 lados que são muito diferentes um do outro. Por um lado, nem a capacidade da Ucrânia de atingir alvos no interior da Rússia, atacar objetos estratégicos, pontos importantes da máquina militar russa. Isso mostra que eles podem ter outras surpresas na manga. Além disso, se for verdade que a Rússia pretendia, no dia 1º de junho, levantar esses bombardeiros e atacar massivamente a Ucrânia, isso significa que a Ucrânia tem seus próprios agentes nos quartéis generais russos e não em apenas um lugar. Por outro lado, esses ataques, que não são decisivos para o desfecho da guerra, transmitem uma carga emocional. Bem, digamos que punir a Ucrânia pode levar ao domínio dos partidários de uma posição mais dura em relação à Ucrânia e aos esforços do presidente Trump. Bem, pelo menos até agora, se houve algum progresso nas negociações, ou se Trump começou a preparar pressão sobre a Rússia, tudo isso foi adiado e congelado. Em outras palavras,
Em outras palavras, enquanto as paixões não se acalmarem, russos ucranianos continuarão morrendo no campo de batalha? Cada vez mais. A chance de acabar com o massacre foi adiada por tempo indeterminado. E resolver. É bom que os ucranianos tenham atacado ou não valeu a pena? Vocês decidem, cada um de vocês, senhoras e senhores. Cada um de vocês decide. Até logo, até a próxima vez.